E aí, meus fofinhos e fofinhas do YouTube? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Eu sou a Kel Deliso e seja muito bem-vindo a este canal. E aí, meu povo, como que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, correndo atrás dos meus objetivos, correndo atrás dos meus sonhos e vambora! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre jejum intermitente, como fazer, o que é o jejum intermitente e quais são os alimentos que são liberados para o jejum intermitente. Vambora? Mas antes de assistir o vídeo, deixa aquele like aqui para sua amiga, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque tem sempre alguém que precisa ver, não é? Mas vamos embora pro vídeo. Hoje é sem mais delonga, é um vídeo sobre o jejum. Vamos focar. Então, vamos saber quais são os benefícios? Jejum intermitente é um dos temas mais populares atualmente nas revistas de saúde. Muitos acreditam que ele é um tipo de dieta, porém, na verdade, seu método é considerado um estilo de vida, meninas, reunindo um grupo de fãs ao redor do mundo e sua prática e difusão. Esse método é realizado através da organização das refeições ao longo do dia e uma forma de conseguir melhores resultados, tanto em relação ao aproveitamento dos nutrientes, quanto em relação à redução de gorduras no corpo, podendo ser também impactado com o ganho de massa muscular. Então, quem quer fazer o jejum intermitente é super recomendado. No jejum intermitente, as refeições são alteradas em períodos de jejum com períodos de alimentação. Os padrões mais comuns utilizados são compostos de jejuns diário de 16 horas, método conhecido como 16 por 8, ou de 24, 2 vezes por semana, conhecido como 5 por 2. Quando eu comecei fazendo 12 horas na primeira semana. Na segunda semana eu já fui por 16 horas. E teve um dia que eu consegui fazer 18 horas. 24 horas eu não consigo fazer. Pra mim, o meu organismo não aceita. Então, assim, pra quem consegue, é uma boa. Mas pra mim, realmente não dá. Vamos saber agora quais são os benefícios do jejum intermitente? Vambora! O primeiro benefício do jejum intermitente é a diminuição dos níveis de insulina no corpo. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é responsável pelo transporte da glicose presente no sangue dentro das células. Quando os níveis de glicose estão muito altos, o corpo pode criar uma resistência à insulina, levando a várias doenças crônicas, tais como diabetes e algumas doenças cardíacas. Durante o período de jejum, os níveis de insulina reduzem de forma significativa, promovendo o estímulo e a utilização da gordura como fonte de energia. Então, ó, que benefício bom. Segundo benefício do jejum intermitente, ajuda a elevar os níveis de hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, também conhecido como GH, é um hormônio sintetizado e secretado pela glândula hipófise anterior. Este hormônio é responsável pelo desenvolvimento e pela reprodução de todas as células do corpo. Deste hormônio de tão baixo, o organismo aumenta o acúmulo de gordura corporal e também promove uma redução à massa corporal. Estudos mostram que ocorre um aumento significativo da produção do hormônio de crescimento durante o jejum. Olha que coisa boa! Terceiro benefício de fazer jejum intermitente: aumento da reparação celular. Pois é, estudos mostram que durante o jejum intermitente, o corpo aumenta os processos de reparação celular que estimulam a renovação das células do corpo, auxiliando também na eliminação dos resíduos. E um destes processos é chamado de autofagia, que ocorre dentro das células e realizam a digestão e alimentação de proteínas velhas e com problemas. Pesquisas mostram que essas proteínas velhas podem levar ao surgimento de doenças como câncer. Então, o aumento da reparação celular com o jejum intermitente, ó, super combina. Então, agora a gente vai saber como fazer o jejum intermitente. Vamos embora descobrir, para você aí de casa poder aprender também. Como fazer o jejum intermitente? Existem várias formas de se realizar esse tipo de jejum. Basicamente, através das organizações dos períodos, incluindo horário para refeições e horários de jejum. Durante o período de jejum, não se come nada ou muito pouco. Eu preferia não comer nada. Tem gente que ainda come um pouquinho, mas
O certo seria você ficar sem comer nada. Essa mudança no padrão alimentar, de passar a ficar longos períodos sem comer, faz com que os processos do nosso organismo também mudem para que possamos sobreviver à restrição de alimentos. Segundo um estudo, essas alterações englobam os hormônios, os genes e o processo reparador da célula. Então, muito bom. Durante os períodos de alimentação, não existe uma restrição sobre o que comer no jejum intermitente, mas seguir diretrizes saudáveis e funcionais pode garantir melhores resultados e ajudar na manutenção da saúde. Agora eu vou falar para vocês algumas estratégias para fazer jejum intermitente. Primeira estratégia, jejum feito em dias alternados. O jejum realizado em dias alternados é um dos mais conhecidos e possui diversas versões diferentes. A estratégia mais usada é que sugere restrição de calorias nos dias alternados, mas também é possível alternar entre um dia de jejum total e um dia de alimentação normal. Quem consegue fazer 24 horas, super recomendo. Um dia sem comer, um dia comendo normal. No jejum alternado, entre um dia de jejum e o seguinte, há duas opções. A primeira é que você fica 24 horas em jejum e se alimenta normalmente 24 horas depois. E repete todo o processo. A segunda dica é que você pode ingerir 500 a 600 calorias no dia de jejum e comer tranquilamente, mas de forma saudável no dia seguinte. Então vamos para a segunda dica. Pular algumas refeições do dia. Esse método é excelente para aqueles que não conseguem controlar muito bem a questão dos dias e horários para realizar o jejum. Ele consiste apenas em pular uma das refeições do dia da semana. É um tipo de jejum intermitente espontâneo, que você pula a refeição quando der. Assim, se você não sentir fome ou se estiver ocupada para preparar um lanche, simplesmente pule uma refeição. Exemplo, você corta o seu almoço, não almoça, toma café, depois lanche, janta, ou tira sua janta, ou tira o seu lanche, e assim você vê. Então vamos agora para a terceira dica. Método 16x8. O método 16x8 promove uma organização com o jejum todos os dias durante 14 a 16 horas, incluindo também um período de alimentação de 8 a 10 horas por dia. Essa técnica é conhecida como protocolo de Langnes. Eu vou deixar escrito aqui para vocês a palavra, tá? Podendo ser realizado a partir do horário do jantar, combinado o jejum de horas com sono e pulando o café da manhã. Exemplo, você janta 8 horas da noite e só vai comer meio-dia, mais ou menos, né? Caso a última refeição seja jantar, você pode jantar 8 horas da noite e no outro dia você pode comer só meio-dia, que dá um total de 16 horas de jejum, ok? Quarto método, dieta 5x2. A dieta 5x2 é outro método de jejum intermitente que pode ser realizado com um período normal de alimentação durante 5 dias da semana e com um período de restrição de calorias durante 2 dias da semana. Durante esses 2 dias, deve-se ter um cardápio contendo alimento de 500 a 600 calorias, podendo ser dividido em 2 refeições, de 250 ou a 300 calorias, por exemplo. Nos 5 dias livres, não existe uma regra sobre o que comer. Porém, recomenda-se um controle de alimentos, evitando aqueles mais calóricos, ricos em gorduras e açúcar, tá? Agora, vamos saber o que comer no jejum intermitente. Essa é a grande pergunta, na verdade. Então, vamos lá. Primeiro, aumento do consumo de água e de bebidas saudáveis. A água é fundamental para todos os processos metabólicos, sendo necessário para auxiliar a redução de peso e de gordura corporal. Recomenda-se uma ingestão de pelo menos 35 ml de água por quilo de peso para que se possa obter todos os benefícios desse método e também se possa ter um corpo mais saudável. Quando o corpo está desidratado, pode aparecer sintomas como a fadiga, dores de cabeça, cansaço, entre outros. Aumento da ingestão de água, chá sem açúcar ou café, que também pode auxiliar na ativação do metabolismo, promovendo o efeito termogênico. Segunda dica, faça refeições equilibradas em nutrientes. Durante o período de alimentação após o jejum, é fundamental que o corpo receba refeições equilibradas em nutrientes para auxiliar no equilíbrio do metabolismo. Cada refeição deve ser composta por carboidratos, incluindo alimentos ricos em fibras como arroz integral ou batata doce. Proteínas saudáveis, incluindo carnes magras como algumas cortes de frango, cortes de boi ou peixe.
e muitos vegetais, podendo incluir uma porção de feijão ou lentilha, além da variedade de legumes e verduras. Terceira dica: evitar alimentos processados. Os alimentos escolhidos devem ser saudáveis, evitando-se ao máximo os alimentos processados, como doces, salgados, biscoito, alimentos congelados ou enlatados, reduzindo o consumo de açúcar e sal na hora de temperar os alimentos. É importante também que se reduza o consumo de alimentos com muita gorduras, como molho, manteiga, laticínios integrais, queijos processados, entre outros. Quarta dica: abra espaço em suas refeições para o abacate. Abacate é rico em gorduras saudáveis e, devido à sua quantidade mais elevada de calorias, ele pode reduzir a fome. Peixe. Os peixes são excelentes fontes de proteína e também de gorduras saudáveis. Batata doce. A batata doce é uma das melhores opções para quem quer fazer o jejum intermitente, pois ela serve como fonte de fibras de carboidratos saudáveis, auxiliando em relação à saciedade. Opte pela versão cozida ou assada. Nozes e castanha. As nozes e as castanhas são ótimas opções de lanches, pois elas são ricas em calorias, em proteínas e também fibras que podem diminuir muito para a saciedade. Grãos integrais. Os grãos integrais também são ótimas fontes de carboidratos saudáveis e de fibras, podendo ser inseridos tanto nas refeições principais quanto em lanches e intervalos. Probióticos. Os probióticos são alimentos que ajudam na manutenção e no fortalecimento da flora intestinal. Durante o processo do jejum intermitente, podem ocorrer modificações no ritmo do intestino, como constipação e desconforto. Esses alimentos irão ajudar na melhoria da saúde do intestino e também para o fortalecimento do sistema imunológico. Vegetais crucíferos. Este grupo de alimentos inclui como brócolis, a couve-flor e a couve de Bruxelas, todos ricos em fibras e nutrientes, conhecido por sua habilidade de promover saciedade para o corpo, especialmente para quem vai ficar horas sem comer. E por último, morangos. Nutritivos, morangos são uma excelente fonte de vitamina C. Uma pesquisa conduzida por pesquisadores lá dos Estados Unidos apontou que pessoas que seguiram uma alimentação rica em flavonoides, composto que estão encontrados no morango, registraram crescimentos menores do índice de massa corporal, o IMC, ao longo de um período de 14 anos, em comparação com aquelas pessoas que não consumiram esse tipo de fruta. Agora vamos falar um último tópico aqui desse vídeo: cuidados e contraindicações e efeitos colaterais do jejum intermitente. Vamos embora saber? Agora que a gente já analisou o que comer no jejum intermitente para melhorar os resultados, é fundamental que antes de você fazer jejum intermitente, você procure um médico para saber se o seu organismo aguenta, faça alguns exames, não vai fazendo a moda Bangu, entendeu? É sempre bom procurar um médico para saber quais são as contraindicações para você, porque cada pessoa tem um metabolismo, tá bom? Então, de repente, o que é bom para mim não é bom para você, o que de repente que é bom para ela não é bom para mim. Eu gosto de bater sempre nessa tecla, tá bom, meninas? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o jejum intermitente. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu ele até o final porque te interessou, então deixa aquele teu like, ajuda aí a amiga pra amiga continuar crescendo, trazer mais pesquisas sobre essa, porque essa foi bem interessante, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!